Rendimento de quase 1% ao mês, top 5 no tamanho de PL, top 10 no número de cotistas entre fundos de papel, mais de 60 operações na carteira e uma última captação com mais de 400 milhões de reais. Já contei os milagres, agora eu vou contar quem é o santo. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches, esse aqui é o Vai Pelos Fundos. Nosso intuito com esse canal é trazer conteúdo de fundo imobiliário aprofundado. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o REC R11. Como sempre, a gente vai falar de relatório gerencial, vai abrir a carteira, vai dar algumas dicas muito interessantes para você avaliar uma carteira de CRI de qualquer fundo de papel. Tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo, então bora pro vídeo. Começando o nosso vídeo sobre o REC R11, o FII, REC Recebíveis Imobiliários. Ele que é administrado pela BRL Trust. BRL é a segunda maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, conta aí com mais de 19 bilhões de reais sob administração. Consultor REC Gestão de Recursos, aqui já uma diferencinha, a gente costuma ver a figura do gestor. No caso do REC R11 ele tem um consultor, mas a função é basicamente a mesma, a função de escolher os ativos para colocar no portfólio do REC R11. Segmento e mandato TVM, então pela deliberação 62 da Ambima, esse é um fundo de papel. Ele investe majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários e a gestão dele é ativa. Um pouquinho do histórico da REC, a Real Estate Capital. É uma casa fundada em 2015 com atuação especializada no setor imobiliário. Ela conta com sócios aí de mais de 20 anos de mercado imobiliário e que trouxeram o CRI para o Brasil. O grande nome da gestão é o Moise Politi, o head de FIIs. Moise é uma figura carimbada aí, tá sempre presente em lives, em entrevistas. É um cara muito carismático, tem mais de 40 anos de operações, já ajudou a estruturar muitos fundos imobiliários. Ele ajudou a estruturar o primeiro FII de papel, o FESC 11, que continua rodando aí na bolsa. E a casa ainda tem outros fundos imobiliários, o RECT 11, o HELG 11, RECH 11 e RECX 11. Dados do REC R11, a IPO dele em 16 de outubro de 2017 a R$100, pico de cotação R$117 lá em 18 de janeiro de 2021, vale de cotação R$73,89 em 23 de março de 2020, preço atual dele R$107,06. Estou gravando esse vídeo no dia 12 de abril de 2021. Falando agora de emissões, esse fundo já fez 9. A última emissão foi encerrada recentemente, dia 1º de março, foi uma oferta 476 e representou um crescimento aí de 40% do fundo, foi um total captado aí de mais de 423 milhões de reais. Esse quadrinho que eu trouxe aqui ao lado estava no prospecto dessa emissão. Segundo o fundo, a ideia era alocar 87% dos recursos em IPCA a uma taxa média de 8,13% e 13% em CDI a uma taxa média de 5,93%. Em breve a gente vai adentrar o relatório gerencial do fundo, vai ver se ele está alocando ou não conforme essas taxas, então fica até o final do vídeo, vem muito conteúdo interessante aí. Nesse sentido, eu já peço para você deixar o like, deixar o comentário. Isso é muito importante para o nosso crescimento, isso é muito importante para o canal. REC R11 no mercado hoje, o PL dele de 1,4 bilhões de reais, valor de mercado de 1,5 bilhões de reais, o que dá um PVP de 1,12, então esse fundo está sendo negociado com um ágio de 12%. Ele é 31º entre 87 fundos no IFIX e conta com uma base aí de 63.428 cotistas. Falando agora de liquidez, ele tem uma média de 2.800 negócios por dia, o que dá um volume financeiro de 5,2 milhões de reais, então uma liquidez muito elevada. Taxas e rendimentos do REC-R, taxa de administração 0,2% ao ano do valor de mercado, taxa de consultoria 1% do PL. Esse fundo não tem taxa de performance. Falando agora dos rendimentos, Datacom até o 10º dia útil e data de pagamento até o 15º dia útil. Esse é um fundo que tem datas flutuantes, né? Ele não tem uma data fixa, a maior parte dos fundos imobiliários costuma ter Datacom no último dia útil do mês. No caso do REC-R, ele é um pouquinho diferente. O último rendimento do fundo foi de R$1 por cota, deu um dividend yield de 0,93% e o acumulado de 12 meses distribuiu R$12,71, que dá um dividend yield de 11,88%. Trouxe aqui dois fundos mais ou menos middle risk, né? Pra gente
gente comparar, acho que 2 middle risk um pouquinho mais para cima no grau de risco. CVBI 11, um rendimento acumulado de R$ 11,23 nos últimos 12 meses. E o VGIP 11, rendimento acumulado de R$ 10,85, que deu um dividend yield de 10,33% nos últimos 12 meses. Indo agora para os highlights, os fatos mais relevantes dentro do relatório gerencial de março de 2021, a gente sempre começa com um comentário do gestor e ele já informa para a gente que o fundo encerrou março com 78,5% dos recursos alocados em CRIs, distribuídos aí em 61 operações. Então a gente vê que é um fundo que tem um valor elevado ainda em caixa, em razão dessa última emissão de cotas. Além disso, o fundo informa para a gente aqui que o mês de março foi bastante ativo, foram várias alocações, a gente vê aqui 5 de março, 8 de março, 26 de março, 12 de março, foram todas as alocações. Resumindo tudo isso aqui, eu trouxe para vocês, foi um total de 47,6 milhões de reais alocados, 67,9% desse recurso em IPCA, com uma taxa média ponderada de 6,9% e 32,1% em CDI, com uma taxa média ponderada de 4,1%. Então a gente vê que aquelas taxas lá trazidas no prospecto não estão sendo batidas, pelo menos com essas primeiras alocações. Aí eu faço essa observação, o fundo ainda tem 295 milhões de reais em caixa, é bem possível que ele consiga atingir aquelas taxas lá projetadas. Outro dado importante que veio no relatório gerencial foi relativo ao comunicado ao mercado de 24 de março de 2021, a declaração de vencimento antecipado do CRI CHB11, isso foi muito falado, muito discutido aí. Houve então um evento de default. O fundo informa pra gente que em 11 de março foi publicado o ato do presidente do Banco Central decretando a liquidação extrajudicial da devedora. A devedora, os fiadores e o liquidante serão devidamente notificados pela securitizadora a respeito do vencimento antecipado da operação para que tomem as providências para o pagamento. Além disso, o fundo informa pra gente que essa operação conta com uma garantia fiduciária e ainda a alienação fiduciária de imóveis que perfaz um montante de mais de 19 milhões de reais e tranquiliza aí o investidor dizendo que o saldo devedor do CRI representa só 0,7% do PL do fundo. Então, para a gente entender bem esse comunicado aqui, essa CHB, Companhia Hipotecária Brasileira, acabou se tornando insolvente. E algumas instituições, elas não sofrem falência diretamente, elas passam por um processo chamado liquidação extrajudicial. Isso é comum para empresas voltadas para o setor de saúde e também para instituições financeiras. Ela passa por esse processo de liquidação extrajudicial, no caso aí via Banco Central, onde vai ser arrolado todo o patrimônio e todas as dívidas e eles vão tentar então saldar esses débitos. 3 pontos importantes. Garantia fiduciária, muita gente não sabe, garantia fiduciária é simplesmente uma garantia pessoal, como uma fiança, como um aval. A gente vê aqui que no caso existem 2 fiadores, ok? Outra coisa, tem esse imóvel dado em garantia que perfaz aí o dobro do valor da dívida, né, um LTV de 50%. Se for dada sequência no processo de liquidação extrajudicial, primeiro vão ser pagos os recursos derivados dessa liquidação, depois vão ser pagos os encargos trabalhistas e, por fim, vão ser pagos esses credores que têm uma garantia real, que é o caso do CRI. E o terceiro ponto que eu queria tratar com vocês é que nada impede que essa liquidação extrajudicial seja convolada, seja transformada numa falência e aí sim seja aberto um processo lá no judiciário. Partindo para a mini DRE do fundo, ele informa para a gente que as receitas de CRI foram um pouquinho maior que 16 milhões de reais, tirando aí as despesas operacionais que mais impactaram no fundo de 1,5 milhões. Tem um lucro líquido em regime de competência de 14,9 milhões de reais e um lucro caixa de 15,3 milhões de reais. O valor distribuído é de 14,2 milhões, que deu uma distribuição aí de R$1 por cota. O fundo faz uma ressalva aqui pra gente, ainda existe uma reserva no regime de competência que não foi distribuído em 0,36 por cota, então se essa reserva no regime de competência realmente se transformar em resultado caixa, o fundo poderá distribuir. Além disso, no relatório gerencial, o fundo traz uma microaula de contabilidade. Ele fala que o regime de competência, as despesas e receitas são registradas no A, data do fato gerador, não importando quando ocorrerá o pagamento ou recebimento. Em um CRI, considera-se a totalidade das receitas advindas de juros e atualização monetária, assim como o ajuste a valor de mercado e eventual apropriação do ágio e deságio de um CRI adquirido ou vendido. Já no regime de caixa,
considera as receitas e despesas apenas no momento em que ocorre a transação financeira, a entrada e saída do caixa. Eu entrei em contato com a gestão para entender se eles faziam algum tipo de distribuição da marcação ao mercado desses CRIs e eles me responderam que não, que o que existe de fato é a distribuição da correção monetária que impacta nos juros e impacta nas amortizações. Essa correção monetária sim é distribuída. Aliás, tem que dar parabéns para a gestão, eu fiz esse questionamento no domingo à tarde, no domingo mesmo, tarde da noite, eles me responderam. Então, sensacional o atendimento do RI do REC R11. Composição do patrimônio líquido, 39% em CRI pulverizado, 61% em CRI corporativo. Para quem ainda tem alguma dúvida, o próprio relatório gerencial traz para gente. Risco pulverizado é um CRI com risco de crédito de natureza pulverizada, que apresenta lastro em uma carteira de créditos imobiliários recebíveis de loteamento ou multipropriedade com uma garantia real imobiliária. Risco corporativo. O CRI corporativo apresenta lastro em uma dívida corporativa com garantia real, preferencialmente com garantias imobiliárias. Então a gente vê aqui que no CRI corporativo não necessariamente tem uma garantia real imobiliária, ok? Então esse é um ponto importante para a gente levar em consideração na avaliação desse fundo. Os segmentos aí dos devedores dos CRIs, a gente vê que tem uma pulverização bem bacana, ainda que tenha uma concentração maior aqui em incorporação e loteamento, o resto é bem diversificado entre pessoa física, varejo. Eu acho que isso traz uma segurança, até porque se determinado segmento passa por uma crise pontual, os demais segmentos continuam fazendo os pagamentos e não impacta tanto o rendimento do cotista. E aí, falando das taxas de aquisição desses CRIs, ele tem uma taxa média ponderada de IGPM mais 8,75%, em IPCA mais 8,16%, e aí ele tem TR mais 11,64% e uma taxa pré-fixada de 8,1%. E para finalizar, CDI mais 4,86% de taxa média ponderada. Eu fiz essa marcação aqui em TR pré-fixada, porque isso aqui é uma peculiaridade do REC R11, né? É muito difícil a gente ver algum fundo que invista em taxa pré-fixada. Partindo para a carteira do REC R11, eu trago aqui algumas ideias para sempre que você bater o olho em uma carteira de CRI de qualquer fundo de papel, você pensar algumas informações de cara. Primeira coisa que eu gosto de olhar aqui, pulverização de emissores. Na carteira do REC R11, inclusive eu já falo para vocês, são 61 operações. Não trouxe todas aqui, eu fiz alguns recortes que eu achei interessante para a gente avaliar. Ele tem aqui um trânsito bem grande em diversas securitizadoras, são mais de 10 trazendo CRIs para o fundo. Outra coisa que eu quis anotar aqui para a gente é esse crédito imobiliário. Não ficou muito claro para mim, olhando para o relatório, o que seria esse crédito imobiliário pessoa física. A gestão me respondeu que são créditos imobiliários antigos, CRIs antigos, trazidos da Brazilian Securities, e se referem basicamente à aquisição de alguma propriedade por pessoa física, ou então home equity, aquele processo de refinanciamento quando a pessoa adquiriu o empréstimo e dá o imóvel como garantia da operação. Gosto sempre de olhar também as séries. A gente vê aqui que no REC R11 só uma das operações tem como série subordinada, todas as outras ou são série única ou série sênior. Isso traz também uma garantia de recebimento dos recursos da operação antecipadamente. Obviamente a gente sempre olha o status do CRI aqui, se está tudo adimplente, se está tudo correndo bem. E aí eu já fiz a anotação daquele vencimento antecipado aqui desse CRI CHB. Outro dado que eu gosto de olhar é o LTV, o Loan to Value, que representa o total da operação dividido pelo total de garantias. Então, o que a gente quer aqui é sempre um LTV mais baixo, que a dívida represente menos daquela garantia, para que ela seja saldada de forma mais fácil. Inclusive, se você tem dúvidas sobre o LTV, o meu amigo Ivan Eugênio, lá do site fundosdepapel.com.br, fez um artigo muito bacana, vale a pena conferir. No caso aqui me chama a atenção esse CRI Olimpo, que tem um LTV um pouquinho mais elevado de 78%. Para finalizar, a gente olha o percentual do PL em cada operação. A gente vê que duas aqui saltam um pouquinho aos olhos, de 3% e 7,7%, mas muito pequeno, muito tranquilo. Nenhuma operação é muito relevante dentro do PL, isso traz uma segurança muito grande. Caso dê um default, como foi o que aconteceu aqui no CRI CHB, nunca vai impactar de forma muito forte o rendimento, o resultado do fundo e nem o patrimônio líquido dele. Esse CRI aqui da Gafisa, que representa 7,7%, a gente vai falar um pouquinho mais dele em breve. E encerrando de fato essa análise da nossa carteira, a gente vê que ele tem um LTV aqui médio de 57%, um LTV bem tranquilo.
Eu costumo gostar de operações que têm um LTV abaixo de 70%, 60%, tá? E a duration da carteira que está em 3,5 anos. A duration é um termômetro, ela é uma sensibilidade, ela aponta como a carteira vai reagir de acordo com a alteração da taxa de juros. E além disso, ela mostra qual velocidade a gestão tem que fazer para girar a carteira. Uma duration muito baixa acaba exigindo muito giro na carteira, muita originação de nova operação. Uma duration de 3,5 está bem tranquilo. Eu trouxe aqui o CRI Olimpo, o CRI com risco de crédito pulverizado em créditos imobiliários para aquisição de imóveis, lotes residenciais com a BITSE. Então já são imóveis aí prontos. As garantias e mitigadores do risco são estrutura de CRI subordinado, alienação fiduciária das cotas das SPS, cessão fiduciária dos recebíveis, coobrigação de recompra dos créditos inadimplentes, fundo de reserva e aval da pessoa física dos sócios lá da Olimpo. E aí eu trouxe aqui alguns recortes do termo de securitização, lembrando que o termo de securitização é o documento mais importante de uma operação de CRI. Ele é um documento bastante extenso, bastante complexo, costuma ter 200, 300 páginas. Eu trouxe aqui alguns recortes só para a gente ter ideia do que consta ali. Então vem a sinalização, né, do termo de securitização, qual é a emissão e a série da companhia de securitização, informa a devedora, no caso aqui é o Olimpo Participações, e aqui na cláusula terceira vem as características do CRI, mostra aqui pra gente que o CRI foi emitido em duas séries, uma sênior e uma subordinada. Na série sênior 32,4 milhões de reais e na série subordinada 8,1 milhões de reais. Data de originação do CRI 15 de outubro de 2020. Data de vencimento 17 de janeiro de 2041, então é um CRI bastante longo. E a ordem de pagamento, olha que interessante, muitas vezes a gente vê falando, a série subordinada ela recebe depois, ela é mais arriscada. Porque como que isso se configura na prática? A gente vê aqui, ordem de pagamento. Primeiro se pagam as despesas do patrimônio separado, as despesas relativas de fato à operação. Depois vem a remuneração e amortização em atraso do CRI sênior, remuneração e amortização em atraso do CRI subordinado. E aí vem a preferência. Primeiro se pagam os juros do CRI sênior, depois a amortização do CRI sênior e só depois vem o pagamento de juros e amortização do CRI subordinado. Então a gente vê que de fato existe um colchão de liquidez. Conforme vai entrando recurso na operação, vai quitando primeiro os recursos da série sênior para depois, no que sobrar, pagar a série subordinada. Outra operação que eu fiz questão de destacar, aquele CRI Gafisa, que representa um pouquinho mais lá dentro do PL, é um CRI de término de obra, com risco de crédito corporativo da Gafisa, então é diferente daquele anterior, que era risco pulverizado. As garantias são hipoteca de terrenos, alienação fiduciária das cotas de 7 SPS, que são as donas dos empreendimentos, cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros, fiança da holding, fundo de obra, fundo de reserva e fundo de despesa. E aqui novamente um recorte do termo de securitização. Foi um CRI originado pela RBSEC, data de emissão dele 16 de setembro de 2020, o vencimento dele em 17 de setembro de 2024, então é um CRI bem mais curto do que aquele que a gente viu. A devedora aqui no caso é a Novum Direcciones. Essa Novum é uma empresa do grupo da holding pertencente à Gafisa, tanto que a Gafisa, que é uma empresa muito grande listada em bolsa, é a fiadora da operação. Aqui em empreendimentos, eles listam esses 7 empreendimentos, essas 7 SPS que foram dadas. Por fim, essa cláusula 2.2 aponta aqui que o total do CRI é de 190 milhões de reais. Trouxe esses dados só para a gente conhecer um pouquinho do termo de securitização. Nunca vi um vídeo no YouTube que abrisse um termo de securitização. É realmente um documento muito técnico. E agora vamos finalizar esse vídeo com um resumo do REC R11. Top 5 em tamanho de PL e top 10 no número de cotistas entre FIIs de papel. É um fundo extremamente diversificado, tem 61 operações de CRI. Tem um trânsito com inúmeras securitizadoras, como a gente já viu, são 10 securitizadoras fornecendo CRI para o fundo. Diversificação de segmentos, apenas loteamento e incorporação com uma exposição um pouquinho maior dentro do PL. E uma aposta diferente, ele tem algumas taxas pré-fixadas, acho que bacana, é diferente, é uma estratégia que vale a pena a gente acompanhar. Outro dado legal é o benchmark, a variação do IMAB mais 1%, inclusive o fundo informa pra gente que está batendo esse benchmark. Ele deu 49,7% de retorno desde o início do fundo, enquanto o IMAB deu 45%. Para quem não sabe, o IMAB é um índice que acompanha a variação dos títulos do Tesouro IPCA, ele é feito pela Ambima. E alguns pontos negativos do REC R11 para a gente observar com mais cuidado: dificuldade das novas alocações baterem as metas da emissão
e ainda conta com um caixa de 295 milhões de reais. Então a gestão vai ter que rebolar, vai ter que se virar aí para manter aquelas taxas elevadas. Dificuldade de se obter um guidance no histórico de rendimentos do REC-R, ele vem pagando 0,70 centavos, aí ele de repente dá um salto e começa a pagar 1,31. E aí ele salta para 1,40, 1,60 e ele volta para R$1 por cota. Então a gente não tem muita certeza de qual será a previsão para os próximos meses. E por fim, o histórico da gestora em fazer emissão abaixo do VP, especialmente no REC-R11, a última emissão foi acima do VP, mas a gente sabe que a REC, especialmente lá no RECT, um fundo de lajes corporativas, costuma fazer essas emissões um pouco mais abaixo e isso acaba incomodando demais o cotista. Pessoal, o que eu tinha para dizer do REC-R11 era isso, espero que vocês tenham curtido, deixem o like, deixem um comentário e até a próxima, se Deus quiser.